Então vamos ouvir. Fala de Eduardo Bolsonaro, né, depois da prisão do pai, no último sábado. Aperta o play, edição. Pessoal, estou vendo aqui as notícias agora. Em breve vou começar a dar algumas entrevistas, mas de antemão já queria mandar para vocês aqui para não desanimarem. O nosso adversário quer que estejamos desesperados. Ele intencionalmente espera que a reação a isso tudo seja um desânimo e aquele sentimento de já acabou. Não acabou. Nós somos corajosos, nós temos a verdade ao nosso lado e também temos instrumentos. Então a gente vai continuar. Agora sim, mais do que nunca, trabalhando para se fazer justiça no Brasil. Que começa, vocês sabem, com a pauta da anistia. É chegado o momento de colocar a energia máxima e não permitir mais que o Brasil seja o quintal de ditadores. Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais aqui nas minhas redes sociais também. Um abraço, fiquem com Deus. Bom, isso foi no sábado, eu confesso que não acompanhei mais nada de Eduardo e quero colocar Eduardo Bolsonaro, Mauri Verde à sua disposição. Seria muito bom te ouvir por aqui novamente, viu, Eduardo? A última vez que você conversou conosco foi no dia 1º de agosto, né? Já faz tempo. Imagina que a gente já está indo para 1º de dezembro, 4 meses. Naquela manhã de sexta-feira, que na sequência ouvimos Eduardo Tagliaferro. Não me esqueço. Veja, a fala do não desanimar é exatamente isso. Energia máxima, Birinski acabou de dizer aqui. Energia máxima na pauta da anistia, sim. E não desistir agora, que é tudo o que eles querem, passa por coragem, sem sombra de dúvidas. Não se esquecendo que estão tentando, primeiro, desqualificar e desumanizar Eduardo Bolsonaro, né? Nenhuma novidade. Agora querem colocar Flávio no meio disso tudo. Então, os filhos do presidente Bolsonaro, que é o que custa mais caro para ele, estão sendo atacados dioturnamente. Os filhos do presidente Bolsonaro estão sendo atacados a todo instante, a todo momento. Edson, prepara para mim o mito do povo aí, por gentileza. Eles estão sendo atacados a todo momento. A todo momento. Por quê? Para desestabilizar o presidente Bolsonaro. E eu reitero o que disse há pouco aqui. A prisão do presidente Bolsonaro, como se deu, pode abrir a dúvida sobre escuta na tornozeleira? Veja, pode abrir? Pode. É viável ter essa dúvida no Brasil hoje? É possível, né? A gente não pode ter dúvida? A gente não pode duvidar? Hipoteticamente, supostamente, provavelmente, pode não ser intenção destes ter uma escuta ali para ouvir tudo o que o presidente fala dentro da sua casa, inclusive com os autorizados por Alexandre de Moraes para ali estarem? Então a gente está vivendo um tempo de muita dúvida e a prisão do presidente Bolsonaro também serve de ameaça contra os seus próximos. A ameaça está aí, ela é mais evidente, está mais evidente do que nunca. A ameaça está mais evidente do que nunca. Presidente Bolsonaro preso. Como está? Por conta da vigília que o Flávio convida, não foi pela tornozeleira. A tornozeleira veio depois. O que baliza, o que motiva a prisão do presidente Bolsonaro é a vigília. Meu Deus! Quem promoveu? Flávio. Quem colocou o microfone no telefone para ver aquela frase do pai na manifestação do 3 de agosto? Flávio. Amigo, autorizaram a minha ida para a casa do presidente Bolsonaro. No dia 6 de novembro eu ali estive. E eu fui bastante orientado, para vocês terem uma ideia, porque aquilo era uma pegadinha. Qual pegadinha, Pitoli? Conta aí para nós. Vamos lá. Só para você ter uma ideia, se eu saísse de lá e mencionasse aqui na Oliveira Brasil, ele me disse que ele estaria na preventiva porque rompeu a cautelar de não poder dar entrevista. Então veja, eu fui até a casa do presidente Bolsonaro com papel e caneta. Por quê? Eu queria anotar as coisas. Eventuais conversas, frases. Eu estava diante de um presidente da República, vivendo o calvário de uma prisão domiciliar. Quando eu imaginei estar numa situação como aquela, do ponto de vista profissional, do ponto de vista pessoal, então jamais. Fico imaginando meu pai, que já morreu há quase 10 anos, imaginando que o filho teve a oportunidade de sentar 4 horas numa condição de prisão domiciliar junto com um presidente da República. Meu pai jamais imaginaria isso em vida. Por quê? Porque as nossas vidas eram outras antes do Bolsonaro chegar.
Meu pai morreu em 2016. E o que nós estamos vivendo hoje é um outro momento. Mas veja a armadilha que armaram para mim. Eu poderia ser o culpado de uma prisão preventiva do presidente Bolsonaro, caso eu me manifestasse aqui na Ouro Verde, um veículo de comunicação, uma outorga de concessão pública, eu poderia incentivar ou motivar a prisão do presidente se eu simplesmente dissesse: olha, ele me disse que poderia ser caracterizado como entrevista. Olha o que a gente vive no Brasil. Observe isso. Flávio, 2 vezes o culpado da prisão do presidente da tornozeleira, acabar virando prisão domiciliar, e agora domiciliar virar preventiva. Imagina a cabeça do Flávio. Imagina a cabeça do Eduardo, que sabe que motivado está Alexandre de Moraes a continuar a perseguir, implacavelmente se vingar, porque é magnetizado em função do que Eduardo Bolsonaro mostrou para o governo americano. O Eduardo não tem poder de sancionar, mas ele tem o poder, Eduardo Bolsonaro, de mostrar o que aqui acontece pela sua proximidade com Trump. Para mim isso é óbvio. Então, amigo, a gente está vivendo um tempo onde, sem dúvida, Eduardo Bolsonaro tem razão. Não dá para desanimar, mas é tudo o que eles querem. Desanima aí, Pitoli! Né? Como o próprio João Victor Teófilo passou aqui hoje e falou: tá tudo bem, estou vendo um momento difícil. Sim, mas não é hora de pensar em desistir, não é hora de... ah, meu Deus, e agora o que é que eu faço? Não, eu não tenho nenhuma dúvida que a gente tem que lutar pela anistia. Eu não tenho nenhuma dúvida que a gente tem que lutar pela anulação disso tudo. Não tenho dúvida que a gente tem que estancar esse mal do ponto de vista das perversidades que estão sendo cometidas. Como eu disse sobre Luísa, a filha do Clezão, teve seu futuro destruído por decisões desse homem. Meu Deus! Então são coisas que a gente vai tentando fazer com que sirvam de combustível. E a gente não desista. Não desista. Não podemos desistir. Não existe essa opção. Não existe. Porque você sabe que é por esse homem que nós, da Ouro Verde Brasil, vamos continuar a lutar. Porque ele é o mito do povo.